10 anos de Undertale. Eu sei. Eu sei que o aniversário foi segunda-feira, eu sei que foi há 3 dias atrás, eu sei de tudo isso. Mas calma, eu voltei. Primeiramente, queria pedir desculpas por duas coisas. Primeiro, por sumir por um mês. Segundo, que esse vídeo não vai ter roteiro e não vai ter nada planejado assim. Mas calma, abaixa a arma. Era pra mim ter feito um vídeo mais produzido? Era. Mas como tá muito em cima do tempo, e segunda-feira eu fiquei ocupado o dia inteiro pra postar vídeo, essas coisas. Esse vídeo vai ser mais meio que um desabafo e um relato do que de como Undertale mudou a minha vida. Eu acho que é um bom vídeo pro aniversário do que algo mais planejado. Eu sei, eu poderia ter fazer a história de como Undertale se tornou a origem da capa, tipo documentário. Oi, Core. Eu poderia. Só que esse vídeo precisa de um tempo mais hábil para mim produzir ele com mais calma. Bom, bem-vindo ao Star Point. Bom, se você não me conhece, eu sou o Illuminati e bem-vindo ao Star Point. No vídeo de hoje, eu vou estar falando como Undertale mudou a minha vida. Bom, minha história com Undertale começa lá para 2017, 2018, por aí, quando eu tive meus primeiros contatos com o jogo. Na época eu era criança, então eu não sabia nada do que era aquilo. Eu lembro que eu tava assistindo TV, tava passando Toontubers, né? Na época eu assistia Toontubers. E aí eles estavam jogando Copa Toon. E aí apareceu no vídeo deles, aparece eles falando sobre Undertale. Na época eu era uma criança, mas eu não sabia muito bem o que era aquilo. Mas eu assistia de qualquer forma. Mas foi em 2020 que tudo começou. 2020, como sabemos, né, veio a pandemia do Covid-19, que fez todo mundo ficar em casa. E bom, eu lá na minha pré-adolescência, entrei em casa e aí comecei a assistir os vídeos do Core, uns vídeos aí relacionados a Undertale, que foi aí que a minha aproximação do jogo começou a mudar e mudar muito. Nesta época eu lembro que eu fiquei muito viciado no Discord, ou seja, eu passava quase muitas horas do meu dia mexendo no Discord. E lá eu conheci pessoas que gostavam de Undertale. Só que eu não sabia de nada. Eu ficava lá meio tipo, quê? Como assim? E aí foi indo. Eu fui vendo vídeo. E foi aí da primeira vez que eu tinha um canalzinho de gameplay que eu abaixei Undertale para celular. E cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de quase nada daquele jogo, do que tinha que fazer. Eu lembro que, pra vocês terem noção, eu consegui morrer pra Toriel. Sim, eu consegui morrer pra Toriel na minha primeira vez jogando, porque eu não sabia que tinha como perdoar ela. E aí foi indo, eu fui pesquisando vídeos, eu fui entrando em contato cada vez mais com Undertale. Eu conheci o Underverse, pesquisando por Undertale filme, e apareceu o Underverse, e aí eu entrei em contato com as AOs. E a partir de 2020 para 2022 foi uma época que, sinceramente, eu amo muito. Que foi a época onde eu realmente Undertale fez parte da minha vida. Mas por que Undertale é tão especial? O que faz Undertale ser tão especial? Bom, pra mim o que faz Undertale ser especial é essa vontade que o jogo faz você adentrar dentro do próprio jogo. Os monstros têm uma personalidade incrível, que você esquece que você tá jogando alguma coisa. E como no meu primeiro vídeo aqui do canal, por que Undertale é tão famoso, os personagens são muito carismáticos e eles tornam você parte da história. Você é parte da história e isso é o que mais é incrível. Undertale foi lançado em 15 de setembro de 2015. Nessa época eu realmente não tinha tato, mas foi simplesmente mágico a primeira vez. Apesar de eu não ter jogado em 2015, foi mágico meu contato com o jogo. E aí, meus caros, foi só escada pra cima. Eu comecei a ficar viciadão em Undertale na pandemia. E eu consumi tanto conteúdo que hoje em dia deu no que deu, né? Tô aqui e se eu ouço alguém, eu tô andando na rua e eu ouço alguém falando Undertale, falando alguma coisa relacionada, eu já viro tipo, Undertale? Você falou Undertale? É maravilhoso essa sensação. E, sinceramente, eu não trocaria nada por isso.
Toby Fox, ele mudou a vida de muitas pessoas. E esse aniversário não é só de Undertale, é o aniversário da evolução de Toby Fox. Como o Toby Fox foi de um produtor de jogo indie, tipo, que começou com um jogo tímido. Undertale foi um jogo que começou muito baixo. Teve a meta no Kickstarter, mas não foi algo grandiosíssimo. Como, por exemplo, um jogo da vida, jogos indies tipo Garten of Bamba. Sim, eu sei, eu nem sei se Garten of Bamba tem Kickstarter, mas tô falando que o jogo arrecadou 1 milhão de coisas, de doletas. E Undertale não. É realmente incrível saber como um jogo bosta consegue ganhar alguma coisa e um jogo bom começa pra baixo. E se eu for falar a história inteira de Undertale, dá um vídeo de umas 2 horas. Mas aí, de Undertale, eu fui culpar de Deltarune, que simplesmente hoje é um dos meus outros jogos favoritos. E sinceramente, eu tenho só a agradecer ao Toby Fox pelo que ele fez por mim e por muitas pessoas. Bom, esse vídeo ficaria meio pobre se eu estivesse falando só de mim, não é? Bom, foi por isso que eu chamei 2 convidados aqui para falar um pouco da experiência que eles tiveram com Undertale. Bom, eu vou cortar o vídeo agora para o fim curso. Fala, gente, tudo bem? Fincujo na área. Eu tô aqui, né, em meio à comemoração dos 10 anos de Undertale que está fazendo nesse dia, né, esse dia especial, maravilhoso. Queria explicar um pouco pra vocês aqui, né, dar um pouco do depoimento do como Undertale mudou um pouco a minha vida. Querendo ou não, ela mudou a vida de basicamente muita gente mesmo, tanto criador de conteúdo quanto pessoas que só jogaram mesmo, criaram fanbase e, né, se conheceram por aí. Undertale pra mim, eu digo que ele foi um dos começos quando eu entrei realmente assim no YouTube. Não no sentido de criar conteúdo, mas sim de ver conteúdo, né? Querendo ou não, Undertale, ele rendeu vários conteúdos. Foi aí que eu conheci um dos meus youtubers favoritos, que assisto até hoje, né? Foi através dele que eu assisti outros jogos também, me engajei muito, mas querendo ou não, o palco central foi Undertale. Undertale também tem uma história maravilhosa, né? Foi um jogo incrível, que apesar de eu não ter jogado, eu vi outras pessoas jogando, meus amigos também eram bastante viciados nesse jogo. Sinceramente, a comunidade era muito boa, não sei como é que tá hoje, né? Infelizmente, mas eu sei que ela era muito boa. Personagens incríveis e memoráveis. Eu, particularmente, sou fãzaço da Kara, do Sans e, obviamente, o grandiosíssimo Papyrus, simplesmente um dos melhores personagens que tem no universo de Undertale. E também não posso deixar de citar, né, as AUs, as alternativas, assim, digamos assim, né, as alternativas de Undertale, que, sinceramente, foi um dos que eu mais acompanhei, assim, eu gosto muito desse naipe de coisas novas, envolvendo o mesmo universo, né, só que, tipo, universos paralelos, enfim, eram simplesmente perfeitas, tinham coisas maravilhosas, inclusive tinha as tirinhas, né, as que a gente fazia falando dublagem, inclusive eu fiz muito a dublagem do Papyrus ainda, era maravilhoso, cara, incrível, sensacional. Mas enfim, é tudo isso que eu tenho a dizer. Undertale completando seus 10 anos, bem longos e vividos, né, esse jogo maravilhoso, envelheceu como um vinho, como as outras pessoas mais velhas diriam assim, né, e é isso. Undertale, aquele joguinho pixelado que tem as músicas incrivelmente boas. Conheci ele lá por 2020, 2021 e comecei a jogar no meu celular achando que ia ser só mais um joguinho desses pixelado. E caramba, quando eu cheguei no primeiro final, rota neutra, até porque eu não sabia como que fazia as outras, mesmo sendo uma rota que não é tão emocionante quanto as outras, eu achei incrível. E logo comecei a pesquisar mais e mais para descobrir mais e mais sobre. Foi aí que eu fiz a Pacifista, que me tirou lágrimas sinceras e fez eu descobrir uma das minhas músicas favoritas dos jogos, Hopes and Dreams. E aí eu fiz a Genocida, que inicialmente eu tinha um medinho, mas eu queria aproveitar tudo desse jogo que é tão incrível. E aí eu fui obrigado a fazer, e depois de quase uma semana lutando com o Sans direto, eu finalmente consegui. E, nossa, depois de um tempo, eu afirmo dizer, Undertale é um dos melhores jogos que existem. É uma das melhores obras de arte dos videogames, e não só dos videogames, da arte em geral, das histórias, dos jogos, das músicas. Caramba, como eu amo esse jogo. E agora Deltarune também, que só se supera a cada capítulo. Eu queria agradecer ao Toby Fox, a Temi e a todos que estão organizados com Undertale por ter criado essa obra-prima, digna de todo o carinho de toda a comunidade da internet. É isso. É isso. Foram relatos de 1 minuto, mas eu acho que foi importante colocar eles no vídeo. E muito obrigado por terem participado também, tanto o Fim, tanto o Iago, porque aqui mostra como o Undertale não mudou só a vida de uma pessoa, mas mudou a vida de milhares. E cada um tem a sua própria história. Cada um
tem a sua própria rota, que eu posso dizer assim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que depois desses minutos assim de dizer como o jogo mudou nossas vidas, tudo que eu tenho para dizer é obrigado, Toby Fox. Obrigado, Temi, por fazerem isso, o design desses personagens maravilhosos, e muito obrigado a todos que tiveram envolvido nesse jogo. E principalmente obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A partir de agora eu vou voltar e dessa vez é pra ficar. Eu sei que eu falo isso toda vez, mas eu realmente vou fazer o máximo que eu puder para poder postar vídeo aqui direto. E é claro, não vai ficar só em Undertale, porque, né? 4 de setembro aí, lançou um jogo chamado Silk Song aí, que tá dando o que falar, e é claro que eu vou falar sobre ele também. Mas eu abri esse espaço no calendário dos vídeos para falar um pouquinho mais sobre Undertale e esse jogo maravilhoso que conhecemos hoje em dia. Bom, é isso. Muito obrigado por ver e até o próximo vídeo.